Então, a gente vai falar hoje do capítulo 24 do Evangelho. Deixa eu compartilhar. Nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá, pessoal. Eu trouxe um roteirinho aí para a gente poder começar a ter um direcionamento na aula, né? O que a gente vai falar hoje? A candeia sobre o alqueire, né? Que é o nosso tema principal do capítulo, essa frase é onde se discorre as demais vertentes sobre esse tema, né? A gente vai falar um pouquinho porque Jesus fala por parábolas, então a gente vai trazer de novo o porquê disso, que nesse capítulo também fala. Falaremos também não vá aos gentios, o que Jesus quis dizer, né, quando ele fala não, os apóstolos não irem até os gentios. Que já é sabido, né, quem tem saúde não precisa de médico, coragem da fé e carregar sua cruz. Então, esses daí são os principais itens que estão no capítulo do Evangelho, no capítulo 24, né? A candeia embaixo do alqueire. Então, eu vou começar com vocês, fazendo uma pergunta para vocês, tá? O que vocês entendem aí? Ninguém acende quando Jesus diz: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. O que vocês entendem com esse raciocínio quando Jesus estava lá com os apóstolos? Falem para mim aí, ou no chat, ou abram os áudios. Pelo que eu entendi do alqueire, que é diferente do entendimento mais, sei lá, corriqueiro, que ninguém acende alguma coisa para colocar escondido embaixo de algo, né? Daí não vai iluminar de forma mais ampla. Não sei, foi o que eu entendi. Quem mais? Não tenho medo de falar, pessoal. Vamos lá. Eu entendi assim, né? Que ele, no caso assim, ele acende a lamparina não para ficar embaixo, é para iluminar toda a sala. E eu acho que a palavra dele, quando ele fala, quando ele falava para o povo, era para todos, não para um só, né? Eu acho que acender o candeeiro significa a palavra para todos. Será que é isso? Para iluminar todos. Quem mais? Obrigada, Elenilda. Eu entendi assim que o conhecimento não é um segredo, né? Ele está passando conhecimento, mas não é uma coisa para se manter em segredo. Não é para aprender e guardar aquilo para si, né? Que é uma coisa que é para ser explanada, né? Levada adiante, que é para ficar exposta, que é para ser espalhada, igual a luz, né? Como se fosse uma luz mesmo, que aquele conhecimento ele tem que estar à disposição de quem tiver o interesse de aprender. Assim, é um pouquinho de tudo. É um pouquinho de tudo isso, tá? Vamos lá? Vamos seguir aqui? Muito bem. Então, eu trouxe para vocês como a gente sempre vai fazer, tá? Para a gente poder ter um entendimento aí do que Jesus quis dizer, para a gente começar a dissecar esse carinha aí, quando ele diz a candeia embaixo do alqueire, né? Então, eu trouxe as imagens aí, né? O alqueire nada mais é que um cestinho. A candeia era a fonte de iluminação de séculos atrás, e não sei se todos sabem, o que faz ela trazer essa luz, existe um óleo dentro dela, né, que faz com que a chama se mantenha acesa. Então, aí, Jesus, ele fala, o que ele fala para a gente, né, o que ele falou lá para os apóstolos. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. Aí a gente vai começar agora a trazer essa passagem
para o nosso dia a dia, tá? Para a gente poder entender o que Jesus deixou para nós aí. Então, quando ele fala de luz na casa, ele está falando de acendermos as luzes da nossa casa, todas as luzes, e nos mantermos ainda com os pensamentos negativos? É isso que ele está falando? Eu posso manter todas as luzes da minha casa acesa, mas os meus pensamentos e as minhas ações e atitudes se mantêm ainda precárias e arbitrárias. Está correto isso? Não, você tem que manter a luz acesa. A luz acesa significa também limpar os pensamentos, né? Coração e mente. Então, vamos lá. Então, quando ele fala dessa luz, quando ele fala que para a gente tirar, né, o cestinho ali de cima do candeeiro, né, de cima da luz, da vela, de onde seja, vamos trazer para nós. O que a gente pode fazer como seres humanos para que nós possamos nos iluminar internamente? Quais são as atitudes que nós, como eu como Karina, o Ricardo como Ricardo, a Helenilda como Helenilda, o Caetano como Caetano, a Márcia como Márcia, a Wanda como Wanda, o que a gente aqui do grupo, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia para que nós tenhamos essa luz acesa, para que possamos permitir que o nosso lar se ilumine como nessa foto? O que a gente pode fazer? Falem aí, quem não falou ainda, fala para mim uma atitude, o que vocês pensam? Vigiar nossos pensamentos. Vigiar, que mais? Orar também, né? Orar, que mais? Pensamentos positivos. Então vamos lá. Então, vigiar os pensamentos. Então, vocês falaram aí de pensamentos e vigiá-los. Pensamentos positivos, orar, que mais? Eu acho que nós devemos nos elevarmos todos os dias, né? Através da caridade também. Através da caridade. Então, assim, então a gente tem que trabalhar os nossos pensamentos para que eles sejam positivos, né? Nós temos que fazer as orações e nós temos que trabalhar com a caridade. É isso, né? Eu esqueci de mais alguma coisa que vocês têm falado, que se eu não anoto, não lembro. Foi isso que vocês mencionaram. Fazer o evangelho no lar. O evangelho no lar, muito bem. Então, assim, tudo isso, se nós realizarmos essas rotinas, né, criarmos essas ferramentas no nosso dia a dia, ela deve ser feita de forma, como é que eu posso falar para vocês? De forma aleatória, não, mas sem concentração. Não, todas essas atividades que vocês falaram. Eu vou fazer uma oração. Tá bom, vou fazer uma oração. Peraí, que eu vou fazer. Amém, Jesus, vou lá, amém. Eu vou fazer uma caridade. Eu vou fazer uma caridade e vou postar nas redes sociais. Pensamento positivo. Tá bom, estou vendo aquela situação. É legal, é positivo, é bonita, a pessoa é bonita, aquela atitude da pessoa é legal, a pessoa é bacana. Assim, sem comprometimento nenhum. Tem que ter comprometimento. Tem que ter só o comprometimento? O que mais que a gente precisa ter para a gente poder começar a ter essa luz aí do candeeiro? Com essas atitudes. Que mais? Além do comprometimento. O Ricardo falou agora no começo. Não entendi, gente, desculpa. Amor ao próximo, amor às coisas que você faz. Isso, amor, comprometimento. Que mais? Que mais que a gente precisa ter? A gente não precisa ter foco naquilo que a gente está fazendo? Tem que ter. Tem que ter o foco e a concentração e também... E a fé. A fé, mas e aí? A gente precisa ter a fé. Mas e a nossa intenção? Como é que ela deve ser? Também. Foco, fé e intenção naquilo que a gente está se dedicando ali a fazer. Então, olha quanta coisa aí. A gente tem segredo, pessoal? Tem segredo? Não. Você faz direitinho. Não.
Não tem, né? Então, olha como Jesus expressa de forma muito clara, né, a passagem. Para que a gente se permita ter essa luz interna, essa luz interior, nós precisamos ter o desenvolvimento moral e intelectual. Isso a gente vai falar sempre. Eu e o Ricardo, a gente vai bater o pé com vocês aqui esse ano com relação a isso. Então, para que a gente tenha esse desenvolvimento, nós precisamos trabalhar todas essas rotinas diárias dentro de nós, certo? E essas rotinas diárias, elas devem ser acrescidas de comprometimento, de empatia, de amor, de boas intenções, de foco. Como o Ricardo falou no começo, de disciplina. Diga, Márcia. Eu acredito também que é a assiduidade, né? Constante e permanente. Isso. Vocês que fazem o Evangelho no Lar, vocês pararam para pensar já perceberam que, às vezes, isso acontece muito no começo, quando a gente está criando essa disciplina, né, de realizarmos uma vez por semana o Evangelho no Lar, a gente começa a ler o Evangelho e a gente dispersa, o pensamento foge. Acontece muito isso. Então, o que a gente precisa? A gente precisa resgatar, voltar. Opa, a gente está voando, olha o balão, volta para onde você está, foco, respira, né? O Alexandre falou, né, no começo da aula que ele é tímido para falar em público. Aí o Ricardo falou, nada melhor que você respirar. E a respiração, gente, é algo que a gente não dá tanto valor e ela é primordial. A gente fala muito também lá no GEMB, nada como uma noite no meio, né? Para a gente poder pensar, dormir, deitar a cabeça no travesseiro, dormir e pensar, para depois tomar atitude no dia seguinte. Então, assim, respira, eu quero ter foco, respira, para poder voltar àquilo que você estava fazendo. Eu preciso fazer uma oração, respira e vigia teu pensamento, né? Eu quero me doar, eu quero fazer uma caridade, eu quero ter mais amor. Então, comece a trabalhar isso dentro de você de forma diária, para que você tenha um lar com a sua iluminação interna expandindo para todos. Porque uma hora o nosso óleo, né, que alimenta a candeia, a nossa vitalidade acaba. Nós estamos materiais, né, a nossa materialidade aqui, né, o nosso corpo físico, estamos no físico. E nós temos um tempo para poder viver essa encarnação que estamos. Então, tá vendo quanta coisa é dentro de um ensinamento de Jesus e que a gente pode trazer para a nossa prática? Vamos seguir aqui. Aí eu trouxe para vocês algumas imagens aí do que Jesus quis dizer para a gente poder externar um pouco mais. Então, ele fala da luz, ele fala da visão, que é o que a gente também já comentou aqui, e ele fala de mantermos o nosso corpo fechado no sentido de, eu trouxe essa foto aí, no sentido de termos o egoísmo, no sentido de termos o orgulho, no sentido de termos a vaidade, no sentido de termos a intolerância. Então, quando Jesus fala, tire o cestinho, né? Tire o cestinho de cima da candeia, tenha uma visão mais ampla do nosso coletivo. Tenha uma visão do todo. Saiba quais são as suas limitações. As entenda para que você possa fazer o quê? Reaprender. Para que você possa ter uma nova visão. Todos nós temos defeitos, aliás, mais defeitos do que qualidades.
Só que nós precisamos reaprender, porque senão reencarnaremos e reencarnaremos e praticaremos os mesmos erros. E aí? Então, ele fala, tenha essa luz dentro de ti, com essas práticas que a gente já comentou, com essas ferramentas, com as boas intenções, com o amor, com os pensamentos positivos, com as orações, para que você, ao vivenciar situações ruins dentro do teu lar, ou no trabalho, ou no seu dia a dia, para que você tenha um novo campo de visão. Então, se abra. Não se mantenha no egoísmo, não se mantenha só apenas na sua caixinha. Porque o óleo que alimenta a candeia, uma hora vai se encerrar. E nós vamos ter que reencarnar. E ao reencarnar, reencarnaremos com as mesmas pessoas. E aí a gente continua. A candeia do corpo é o olho. Se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não seja trevas. Olha aí, tudo que a gente já está falando, né? Então, vamos simplificar um pouco mais aí a mensagem de Jesus. Tá? Ficou claro aí, né? Aí a gente continua. Qual é a forma que eu posso... como é que eu posso, no meu dia a dia, numa situação que sempre se repete dentro do meu lar ou dentro do meu ambiente de trabalho, de um desafeto meu, um desafeto. Toda vez que eu vejo esse desafeto, como é que eu posso mudar essa visão que eu tenho sobre ele? O que vocês acham que a gente pode fazer para que a gente consiga virar essa chave para o positivo? Então, eu estou lá, Tô andando, tô atravessando a rua e vejo um desafeto meu, que eu tive um desconforto ou um desentendimento. E aí? O que eu posso fazer para eu mudar essa chave dessa visão aqui, ó? Dessa visão. Da visão negativa e começar a ter uma visão positiva. O que eu posso fazer dentro desse exemplo? Fala aí quem não falou ainda. Meu desafeto está atravessando a rua, e aí? Eu acho que se a gente conseguir não emitir nenhum pensamento negativo em relação a ele, já é um bom começo, porque a gente emitindo acaba voltando para a gente, faz mais mal para a gente do que para a pessoa. É isso, porque assim, já é um começo. Né, Lísia? Como você disse, já é um começo. Por quê que já é um começo? Lembra que há meses atrás, quando você discutiu com esse desafeto, toda vez que você pensava nesse desafeto, você emanava negatividade? Ninguém está falando aqui, e nem Jesus disse isso, que é para você ter esse amor incondicional pelo seu desafeto. Isso é algo que a gente vai conseguir conquistar só com o tempo e com os anos. Mas o fato de você já virar a chavinha e já não pensar e não emanar coisa negativa para essa pessoa, ou não emanar coisa negativa para a situação que você está vivendo, você vai conseguir ter um olhar melhor. Você vai conseguir ter uma clareza melhor. E aí você começa a fazer o quê? Se desconstruir. E aqueles medos, aquele egoísmo, aquela mágoa, aquele orgulho que você tinha, você começa a fazer o quê? A dissolver dentro de você. Para que você comece a emitir o quê? A luz da candeia. Olha só. Como que a gente podia imaginar, né? Que numa frase de Jesus tem tudo isso de ensinamento. E aí a gente segue aqui. Sendo, pois, o teu olho simples, também, peraí que tá cortando aqui, também todo o teu corpo será luminoso, não tendo em trevas parte alguma. Todo será luminoso, como quando a candeia te alumia
ao seu esplendor, ao seu resplendor. Então, assim, gente, não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Ficou claro aí? Tá claro, pessoal? Sim, não, talvez... Karina, Oi. oi, diz uma coisa, se você manter a situação imparcial, quer dizer, o cara te fez mal e não te fez mal e você ignora, faz de conta que não aconteceu nada. Você acende ou apaga a sua luz interna? Na realidade, você fica neutro, você não vai nem para frente, você não evolui, mas também não aprende com a situação. É igual perdoar. Eu vou te perdoar, mas eu não quero mais conviver com você. Isso é perdão? Não. Então, o correto é nós trabalharmos dentro de nós para que, de fato, Ricardo, a gente faça o quê? Emane o bem. Emane o pensamento positivo. Gente, é fácil? Claro que não. Claro que não. Mas também, se a gente ficar com essa muleta falando, é difícil, eu não vou mudar, a gente vai reencarnar muitas e muitas vezes. E vocês vão ter que ter aula comigo e com o Ricardo mais muitos anos. Então, assim, vamos virar a chavinha, vamos dar um start nas nossas atitudes, nas nossas ações, para que a gente comece a ter as nossas intenções mais límpidas, mais puras, mais transparentes. Não sejamos neutros, como o Ricardo comentou agora nesse exemplo. É fácil? Não, mas a gente consegue. A gente consegue tanta coisa para o lado negativo, né? A gente faz tão rapidinho. Vamos sair, bora sair para passear. É na hora, né? Agora, não. Vamos nos transformar? Opa, peraí. Agora não dá. Agora estou sem tempo. Não. É porque o outro fez aquilo. Não. Deixa para a próxima. Então, são 2 pesos e 2 medidas? Vamos começar a mudar isso. Para que os pesos e as medidas sejam diferentes e que a gente foque em situações que nos tragam qualidade no desenvolvimento. Fechado? As pessoas conscientes sabem que todo conhecimento destinado à melhoria moral e intelectual do ser humano deva ser amplamente divulgado. A candeia simboliza, que vocês já falaram, a candeia simboliza a iluminação e a chama alimentada pelo óleo que a abastece afasta a escuridão reinante. Esse óleo somos nós. Nossas intenções, nossos pensamentos, tudo que vocês falaram aí. Aí ele segue. A candeia assemelha-se à mente esclarecida e enobrecida de valores morais que afasta as trevas da ignorância existentes na humanidade. Olha aí, tudo que a gente já está conversando. E ele continua. Os espíritos superiores não mantêm ocultos os conhecimentos que possuem, disponibiliza-os a qualquer pessoa, que é o que o Caetano comentou, né? De você ter o conhecimento e você não reter o conhecimento. Você fazer o quê? O que você tem que fazer com o conhecimento? Multiplicar. Aprendeu, multiplica. Aprendeu, multiplica. Aprendi, peraí, deixa eu passar para o meu vizinho. Poxa, aprendi, peraí, deixa eu passar para os meus filhos. Aprendi para minha esposa, para o meu sobrinho, para o meu pai, para minha mãe, para o meu marido. Deixa eu passar. É simples, é pequeno, não vai valer a pena? Vale. Ou se vale. Olha o exemplo aí. Os espíritos superiores, eles não retêm nada. Jesus, ele trouxe o seu exemplo e ele informa, ele aplica para a gente que ele não reteve nada. Ele só emanou conhecimento, divulgou conhecimento, multiplicou conhecimento, mesmo em parábolas.
Mantém-se na retaguarda espiritual quem acredita que conhecimentos superiores destinados à melhoria humana devam permanecer ocultos, inacessíveis às massas populares. Qualquer um pode aprender, independente de raça, de sexo, de religião, de classe social, de valores, de dogmas, independente de qualquer coisa. Qualquer ser humano pode aprender. Por força da lei do progresso, a verdade chega à medida que o ser humano evolui. Uns vão aprender mais devagar, outros vão aprender de forma mais rápida. No seguinte, o que a gente fala de forma mais rápida, né? É quando a pessoa passa por alguma situação e na hora que ela vai passar pela mesma situação novamente, ela já age totalmente diferente. A sua intenção já é diferente, a sua atitude já é diferente, tudo já é diferente. Tem gente que tem que apanhar, né? Passar pelas mesmas situações várias vezes. E tudo bem, tudo bem. O que a gente não pode é nos mantermos omissos ao conhecimento que a gente adquire. E esse conhecimento não é um conhecimento literário apenas, tá, gente? É o conhecimento de como eu consigo me melhorar, quais foram as estratégias que eu utilizei dentro da minha rotina diária, como que eu posso ouvir melhor o outro, como que eu posso ter mais compaixão com as situações, como que eu posso perdoar ao outro, como que eu posso não pensar no meu egoísmo, no meu orgulho, na minha vaidade, e começar a virar a chave para poder me tornar uma pessoa melhor e um espírito melhor, moral e intelectualmente falando. Então, são esses tipos de aprendizados que, conforme a gente vai aprendendo, a gente tem que disparar, distribuir. E a melhor forma de distribuir isso é com exemplos, com prática. No Evangelho segundo o Espiritismo fala o quê? A providência só gradualmente revela as verdades e as desvenda à proporção que a humanidade se vai mostrando amadurecida para as receber. Adianta, é uma pergunta agora, adianta eu colocar uma criança de 7 anos para que ela aprenda a matemática do 9º ano? Adianta, sim ou não? Ou respondam no grupo, no chat, ou falem no microfone, no áudio. Adianta eu colocar uma criança que está na primeira série, de 7 anos, para que ela aprenda a matemática que é dada no 9º ano do ensino médio? Não. Ensino médio não. Ensino médio, não é ensino. Faz tanto tempo que eu já estudei. Adianta, gente? Sim, não? Não, com certeza não. É o mesmo caso que Jesus falava por parábolas, porque as pessoas não estavam preparadas para absorver os ensinamentos naquela época. Então, a gente precisa fazer o quê? A gente não precisa aprender de forma gradual e gradativa? Não é assim que acontece? Então, adianta estarmos aqui e falarmos para nós mesmos assim, eu te perdoo. Tá bom, eu te perdoo. Aí eu vou lá, encontro o meu desafeto e emano uma série de pensamentos, tomo atitudes arbitrárias. É assim que eu vou aprender? Não, claro que não. Então, eu preciso começar devagar, mas eu preciso dar o start, eu preciso começar. E para que eu comece, eu preciso começar lá do pré, lá do maternal. E conforme eu vou avançando na minha idade, eu vou evoluindo nos meus ensinos. Eu vou evoluindo nas minhas experiências de vida. E é simples o que Jesus nos trouxe. Um pouquinho aí de café com espiritismo.
Sabemos que nem todos estão predispostos a acolher a luz, né? Nem todos nós ainda temos essa maturidade, né, de receber as leis de Deus como elas de fato são. Aí independe de idade, né? Quando já estamos com a nossa personalidade formada, que depois dos 7 anos, que a gente começa a ter um maior entendimento sobre a nossa condição, né, na Terra, e aí a gente começa a viver as experiências, a personalidade já está ok, e aí a gente começa, né, a seguir o planejamento reencarnatório que fizemos. Mas terão momentos que eu não estarei apta a receber a informação e a praticá-la. Quem mais sabe ou quem mais possui valores morais deve, com naturalidade, irradiar pensamentos, palavras, tudo que a gente já falou, ações, atitudes, gestos, que atinjam os circunstantes de modo agradável e edificante, como a chama abençoada. Olha a chama da candeia aí. Olha aí, nós emanarmos, multiplicarmos as nossas experiências para um coletivo em prol de uma boa convivência e em prol de nós mesmos também. Manda a prudência que se gradue a transmissão de todo e qualquer ensinamento, a capacidade de assimilação daquele a quem se quer instruir, de vez que uma luz intensa demais o deslumbraria ao invés de esclarecer. Então, não adianta eu chegar num indivíduo, numa pessoa, e falar para ela assim, olha, para uma pessoa que nasceu, vamos dar um exemplo financeiro que eu acho que fica mais fácil. Para uma pessoa que nasceu paupérrima, eu vou lá e falo para ela assim, paupérrima, não teve oportunidade de estudar, é semi-analfabeta, e eu vou lá e dou uma mala com muito dinheiro para essa pessoa. Essa pessoa, ela vai ter o conhecimento de quem buscar para que ela possa começar a se instruir, para que ela possa começar a virar a chave? Do dia para a noite? Não. Quando a gente aprende a perdoar ao outro com uma intenção pura, qual a primeira coisa que a gente tem que fazer? Agradecer a Deus, porque a gente conseguiu, né, aprender a perdoar internamente e automaticamente expandir esse conhecimento para os demais. Mas nem todos estarão preparados para receber esse conhecimento. Mas tudo bem, a gente está fazendo a nossa parte. E cabe a nós também termos, né, a maturidade e o respeito com o outro, como Jesus teve conosco, que ele sabia que nós não estávamos entendendo e a gente ainda não o entende, e ele nos ama. Então, a gente sabe que uma hora essa pessoa vai aprender, como nós também demoramos para aprender. Cada ideia nova, cada progresso tem que vir na época conveniente, que é o que aconteceu com a humanidade, que é o que acontece com a gente no dia a dia. A gente senta do lado de um colega e fala, meu Deus do céu, como é que tu aprende a fórmula da física tão rápido assim e eu demoro 10, 20, 30 exercícios eu faço e eu não consigo? Porque o nosso ritmo é diferente do outro. Mas se eu mantiver a disciplina, o comprometimento, eu vou conseguir também.
Seria uma insensatez pregar elevados códigos morais a quem ainda se encontrasse em estado de selvageria. Tanto, o exemplo que eu dei da criança fazer o 9º ano, tanto quanto querer ministrar regras de álgebra a quem mal dominasse a tabuada. Então, não adianta, Jesus sabe que não adianta ele cobrar da gente algo que a gente não vai entregar. Porque isso está muito além das nossas faculdades, que são limitadas. Então, o que Jesus fala? Vamos devagar. Dê tempo ao tempo, que vocês vão conseguir ter esse equilíbrio. As coisas não vão acontecer no tempo de vocês. Mas se dediquem. No Fonte Viva eu falo o seguinte: prega as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis. Então, conversa, né? E entenda que os seus parentes e amigos terão momentos que eles não vão te entender. E terão momentos que eles vão te entender. E vão compactuar dos mesmos pensamentos e dos mesmos conceitos, do mesmo diálogo. Mas não olvideis que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Vamos nos alimentar de bons pensamentos, vamos nos alimentar de intenções verdadeiras. Vamos nos alimentar aprendendo a perdoar. Vamos nos alimentar aprendendo a ter menos vaidade, menos orgulho, menos egoísmo. Para que a gente crie dentro de nós essa transformação moral e intelectual que andam juntos. Dúvidas? Dúvidas? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Sem dúvidas, né? Quer acrescentar alguma coisa, Ricardo? Não, tudo isso que você está falando aí, eu acho assim, que às vezes a gente não consegue, né, ou coloca um empecilho na gente, né, é porque tudo isso gera um esforço, né, gera um esforço muito grande nosso, né, porque mudar atitudes e mudar o nosso caminho vai gerar todo esse esforço, e aí a gente quer ficar, a gente reclama, com certeza, eu reclamo, Karina reclama ainda, a gente reclama, mas a gente tenta mudar. Ainda a gente tenta. Então, a gente tem que tentar. A gente tem que tentar mudar e aí tudo isso gera esforço e aí a gente fica com as pequenas preguiças da vida, né? Então, acho que a gente tem que começar por isso, eliminar nossas preguiças e vamos para frente, porque um dia a gente vai, né? Mas que não seja hoje ainda. É que nem aquela história, né, Ricardo? A gente fala assim, né? Todos nós, todos. Ai, porque hoje está calor. Ai, mas porque hoje está frio. Ai, mas porque tem... não é? Reclamar somos bons. Todos nós somos o seu Lunga. A gente só reclama e a nossa intolerância é zero, né? Vamos seguir aqui. Vamos lá. Mais uma pergunta. Por que Jesus falava por parábolas? A gente já deu isso em aula. E aí? Por que Jesus falava por parábolas? Vocês responderam algumas coisas no questionário lá. Vamos ver se você se lembra. Para facilitar o entendimento e para que fosse entendido para quem estivesse preparado para entender. Olha aí, tá vendo? A Lízia já colocou aí, inseriu um preparado. Tá vendo? Vamos lá, quem mais? Quem não falou ainda pode falar. Não tenham medo de falar, gente.
Por que Jesus falava por parábolas, pessoal? Vamos lá. Pode falar só uma palavra. Acho que era uma forma de ele tentar trazer uma linguagem mais sutil, uma forma de como se contasse histórias para crianças, para que elas pudessem entender de forma mais fácil, né? Trazendo exemplos do cotidiano, da rotina, né? Exemplos alegóricos, né? Quem mais? Alguém mais quer contribuir? Vamos lá. Isso a gente deu em aula passada. Olha lá, na questão 627 do Livro dos Espíritos. Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Vamos lá. Adianta eu colocar uma criança de 7 anos para que ela estude no 9º ano? Não adianta. Jesus, ele tinha a capacidade de nos ensinar muito mais do que ele ensinou, do que ele deixou como exemplo. Mas nós ainda estávamos limitados e a gente ainda está limitado. Claro que com o advindo da verdade, com o espiritismo, as coisas começam a clarear mais, né? Mas ainda somos restritos no nosso campo de visão. Ainda temos, de forma orgânica, o nosso pensamento ainda ele vai para o negativo. Isso é científico. A gente vai melhorar uma hora, mas isso ainda é científico. A gente sempre, vamos supor, a gente tem uma vida, aí ao longo, uma vivência de 60 anos de vida, né? 60, 70 anos de vida. Aí a gente sempre faz um levantamento, e a primeira coisa que a gente, da nossa vivência, da nossa vida, a gente sempre faz um levantamento, e sempre o que fica muito, muito enraizado nos nossos pensamentos são situações negativas. A gente lembra de forma muito rápida. As positivas, elas ficam gravadas no nosso perispírito, assim como as negativas, mas a gente faz alguns segundos mais de esforço para relembrar. É engraçado isso, né? Então, quando Jesus trouxe, né, os ensinamentos, ele precisava adequar a nossa imaturidade, a nossa infantilidade ainda nós éramos espíritos tenros. Não adiantava ele falar como ele falava com os espíritos superiores. Faça um mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que as leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem, ainda menos as que o praticam. Então, a gente volta para o slide anterior. Não está na hora da gente começar, então, a multiplicar o que a gente aprende de legal e de bacana? Que a gente vai trazer para um coletivo uma melhor performance, melhores resultados de desenvolvimento moral, de intelecto, para que a gente saia dessa condição de limitantes. Seguindo aqui, por que Jesus falava por parábolas? No Consolador, na 290, pergunta-se o seguinte: poder-se-á reconhecer nas parábolas de Jesus a expressão fenomênica das palavras, guardando a eterna vibração de seu sentimento nos ensinos? O que o Consolador está falando aí? O que Emmanuel fala para a gente? Sim. As parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Ai, gente, esse livro é um negócio, né? Esse livro é lindo, é lindo. Quem não leu, leia.
Quem já leu, releia, que vocês terão uma outra visão, como eu e o Ricardo, a gente sempre fala aqui. Fechado? Vamos seguir. No Fonte Viva ele fala: muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do mestre como apelo à pregação sistemática e desvairaram-se através de veementes discursos em toda parte. Lembra quando a gente, acho que foi na aula passada que a gente falou, que Deus veio trazer a divisão, que as suas leis elas trariam a divisão? E que as suas leis seriam ditas pelos homens, eles as defenderiam, né? Os homens as defenderiam com base nas suas convicções e valores, ou seja, transformariam as leis com base em seus interesses? É isso, gente. É isso. Paramos de achar que... aqui a gente fala muito disso no Brasil, né? O jeitinho brasileiro que a gente dá no nosso dia a dia. A gente precisa começar a repensar, a reviver tudo isso, a transformar o nosso modo de olhar, a transformar o nosso modo de pensar, para que a gente não diga o nome de Deus em vão, que esse ditado é muito certo. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos através de propaganda compulsória de crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Em que momento Jesus queria publicidade nas suas aplicações das leis que ele falava? Ele ia querer, vocês acham que se fosse hoje, Jesus estaria de fato interessado em redes sociais, em marketing digital, que hoje é a nossa fonte, né? Muitos é uma fonte de trabalho, outros é mais uma fonte de evidência e de alimentar a vaidade. Eu estou indo para esse viés, tá, gente? Vocês acham que Jesus fazendo a caridade, trazendo todos esses exemplos que ele trouxe, ele precisava que tivesse um outdoor ou alguma rede de televisão atrás dele, mostrando tudo o que ele estava fazendo? Não. E por que a gente precisa ter isso? Por que a gente precisa provar para o outro que nós somos bons? Nós simplesmente somos. E para ser, a gente não precisa ficar colocando uma seta, um colar, um luminoso, falando eu sou bom. Não precisa disso. Está aqui, ó. E está nas nossas ações. Nossa existência é a candeia viva. E aí, lá em Há 2000 anos, ele traz um exemplo muito claro. Esse livro é lindíssimo. Vocês farão a leitura dele nos Aprendizes. Se eu não me engano, acho que é no 1, ou no 1 ou no 2. E tem um momento lá que a Lívia, ela é esposa do Públio, que é o senador. Então, ela faz o quê? Ela começou a frequentar as catacumbas, que era onde se pregava o cristianismo, né? Os ensinamentos de Jesus. E aí ela começou a frequentar, e ela era esposa do senador, e ela começou a frequentar de forma escondida. Eu não vou contar o livro, porque senão eu vou dar spoiler, e é ruim isso. E aí, um dia que ela foi até uma das reuniões, né? O João de Cleófas estava lá. E aí, não só ele, tinha um número grande de pessoas adeptas aos ensinamentos de Jesus, do Cristo, e aí eles estavam lá e estavam explanando. Aí fala, né? Conceitos elevados e proféticas observações ressoavam pelas arcadas silenciosas e sombrias, né? Porque as catacumbas eram frias, mas as palavras que ele
que ele dissertava transformava o ambiente, né? Trazia uma qualidade de acolhimento, de amor nesse ambiente. E aí, o que acontece? Fracamente iluminadas pela claridade de algumas tochas, né? As catacumbas. O que acontece? A palavra meio comovedora foi abafada por sinistro tinir de armaduras. Chegaram os soldados, porque a ideia, na época em Roma, né, que já é sabido por todos nós, é que eles prendessem os alunos do Cristo, né, e levassem-os até as galeias lá para que eles fossem comidos, né? E aí chegam os soldados. O centurião avançava com seus numerosos pretorianos. João de Cleófas desce à tribuna com a sua figura radiosa e impressionante, iluminadas pela claridade de algumas tochas. E o que ele fala? E gritou: irmãos, com voz aturada de extraordinário magnetismo, recomendou o Senhor que jamais colocássemos a luz sob o alqueire. Não apagais a claridade que deve iluminar o nosso exemplo de coragem e fé. Olha só, tudo que vocês aprenderam, pratiquem agora. Confiem. Acreditem que mesmo diante desse extremo ato de violência pelos romanos, confiem no Pai. Deixe a sua candeia íntima te iluminar. Dúvidas? Deixa eu ver que horas são. Vou seguir aqui, tá? Que já vai dar 9, daqui a pouco vai dar 9h20. Jesus enviou seus 12 apóstolos depois de lhes haver dado as instruções seguintes: não procureis os gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Por que Jesus falou para os apóstolos não irem de encontro aos gentios e se manterem em Israel fazendo a pregação da sua palavra? Quem vai responder para mim? Eita. Vocês estão aí, pessoal? Caiu, inclusive, essa questão, né, no questionário. E aí? Eu entendi que a gente tem que... Jesus estava instruindo que não tinha que levar onde... Como assim dizer? Tinha que levar onde era mais necessário. E esses lugares não eram os mais necessários. Ele precisava ter um desafio maior. Os apóstolos tinham que ter um desafio maior no sentido de... Porque os gentios, pelo que eu entendi, né, são pessoas mais... A palavra deveria ser levada pelos apóstolos exatamente aonde demandava a necessidade dessa palavra chegar. E pelo que eu entendi da cidade dos samaritanos, era uma coisa assim, né, de menos necessidade. Então, ide buscar ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, é aí mesmo onde a palavra está perdida, onde a pessoa está precisando ser resgatada, né? Pelo menos será. Senão, acho que eu errei no questionário. Obrigada, Wanda, pela sua contribuição. Quem mais? Na verdade, ele estava querendo dizer que não procurar os gentios, porque os gentios não tinham cultura de religiosidade, uma base para receberem esse conhecimento, e tão poucos apóstolos também tinham experiência para poder levar esse conhecimento para os gentios, né? Foi o que eu tinha entendido, pelo menos. Também. Acredito que
que a resposta que eu dei foi nesse sentido, né? Nas alternativas lá. Obrigada, Caetano. Vamos lá? Vamos entender? O que acontece? Os judeus, eles já estavam preparados, né, para receber os ensinamentos dos apóstolos. Lembra que eu estou falando aqui na aula? Não adianta eu ensinar matemática do 9º ano para criança que nem sequer ainda se alfabetizou. A criança que está no 8º ano e vai para o 9º ano, ela já está familiarizada com a didática da matemática, com os conceitos básicos e iniciais. Se eu for passar a matemática para uma criança de 7, de 6 anos, ela vai achar que eu estou falando grego, porque ela nem se alfabetizou ainda. Ela está se alfabetizando. Então, os judeus, eles já tinham esse entendimento por conta das leis de Moisés, né? Então, eles já esperavam um Deus único, eles já estavam preparados, como a Lísia comentou aí com a gente em aula. Eles já estavam preparados para receber o Messias. E se Jesus pedisse, por isso que ele fala, não vá com os gentios, porque se ele pedisse para os apóstolos ir de encontro aos pagãos, os apóstolos iriam degringolar nessa missão. Primeiro, porque os apóstolos não estavam preparados, moralmente falando, e intelectualmente. E segundo, porque os samaritanos, os republicanos, eles não tinham base religiosa, né? Então, como é que a gente vai levar o ensinamento? A pessoa que vai levar, ela precisa estar preparada, né? E o estar preparado, que Jesus quis dizer aos apóstolos, é você ter um conhecimento moral, um conhecimento intelectual e um desenvolvimento moral. Errei essa questão, então. Não tem problema. Então, não pensava, agora que foi o Caetano que falou agora, né? Inclusive estava lá, mas é o que já foi falado, né? Às vezes parece que tem, não digo que pegadinhas, é que quer que a gente filtre mesmo o saber. Precisa eu achei que, fiquei morrendo de dó dos pagãos. Falei, gente, esse povo está precisando da palavra. Todos nós precisamos, todos nós. E todos nós já fomos, viu, Wanda? Pagãos, todos nós. Mas eu achei que segundo lá, a minha concatenação, falei, são os pagãos que estão precisando e tal. Aí eu fiquei meio atrapalhada, respondi, como eu falei no começo da aula, né? Respondi meio em cima da hora e tal, mas agora faz todo sentido, é verdade, você vai querer filosofar, falar de física quântica, para quem não sabe nem, entendeu? Sobre... Nem 2 mais 2. Vamos seguir aqui. Emmanuel diz o seguinte na Caminho da Luz sobre não vá aos gentios. A própria lógica nos faz reconhecer que de todos os povos, Israel, o mais crente, era também o mais necessitado, dada a sua vaidade exclusivista e pretensionista, ou pretensiosa. Olha aí. Apesar deles terem o conhecimento religioso, moralmente, como todos nós, eles eram extremamente falhos. Muito se pedirá de quem muito haja recebido. Isso vocês vão ouvir até o final do curso. Ouvirão no básico 3, no básico 1 vocês já devem ter ouvido, no 2. Agora vocês vão ouvir no 3, nos mediúnicos, no aprendizes. Quanto mais for dado, mais nos será cobrado.
Quanto mais responsabilidade tivermos, mais seremos cobrados. Porque Jesus entende que temos a maturidade para agir. Muito se pedirá de quem muito haja recebido. E os israelitas haviam conquistado muito do alto em matéria de fé, sendo justo que se lhes exigisse um grau correspondente de compreensão em matéria de humildade e de amor, por ter, né, o recebimento aí das leis de Moisés, de ter recebido Moisés e tudo mais, tá? Vou correr um pouquinho aqui. No Boa Nova, ele fala o seguinte, amados, entrou Jesus a dizer-lhes, com mansidão extrema, não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita do sacrifício pelo bem de todos. A gente tem que entrar pela porta larga ou pela porta estreita? E aí, básico 3? Porta larga ou porta estreita? Estreita. Porta estreita. Muito bem. Também não penetrareis nos centros de discussões estéreis. Para que eu vou ficar discutindo com o meu irmão, né? Meu irmão de espírito, meu irmão de vida, sabendo que naquele momento não vai, a gente não vai conseguir progredir em nada. Em nada. Às vezes, gente, o silêncio é necessário. A moda dos samaritanos vou ler de novo. Também não penetrareis, eu fico divagando nas ideias e perco aqui o contexto. Também não penetrareis nos centros de discussões estéreis, a moda dos samaritanos, nos das contendas que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino nos corações com um sincero esforço. Façamos discussões saudáveis, diálogos edificantes, para que a gente respire e se ilumine. E ele continua, ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas de seu divino amor. Reúne convosco todos os que se encontram de coração angustiado, e dizei-lhes de minha parte que é chegado o reino de Deus. É para todos, independente se eu tenho um entendimento, uma compreensão ou não daquilo. Mas o ensinamento é para todos nós. Não será focado apenas em um nicho de pessoas. Ele é gradual, ele vai com o tempo, como foi lá em Israel, né? Foi com o tempo, foram aos poucos, como é conosco quando a gente está na escola. Também aos poucos. E no Evangelho, no capítulo 24, ele fala, ide as ovelhas desgarradas de Israel, semear em terreno já preparado. Sabia que a conversão dos gentios se daria ao seu tempo. Tudo ao seu tempo. É a ferramenta mais eficiente que Deus criou para a gente, o tempo. E a gente não dá valor para essa ferramenta. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro do paganismo. Então, começou a preparar, vamos preparar a nossa terra, né? Quando a gente vai plantar, a gente não precisa preparar a terra, colocar o adubo, regar, ficar ali, vai ter sol, vai ter chuva, né? Então, a gente precisa preparar o ambiente para receber aquele fruto, para receber aquela árvore, aquela plantinha, né? Nós também somos da mesma forma.
Essas palavras podem também aplicar-se aos adeptos e aos disseminadores do espiritismo. Olha aí a gente aí. Ele está falando da gente, pessoal? Nós estamos disseminando o espiritismo de forma correta? E aí? É algo a se pensar, né? Disseminar, que significa o quê? Exemplificar, né? Não só falar, realizar, exemplificar nas práticas. Os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados, os adversários interessados são para eles os que eram os gentios para os apóstolos. São para nós. Não temos que ter a paciência? Temos que, às vezes, até nos calar com coisas que a gente sabe que está errado? Sim. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claro, do que a um só que se compraza na treva. Porque, assim procedendo, em maior proporção, se aumentará o número dos sustentadores da causa. Todos nós temos lá, a gente não tem, que a gente já falou em aula, a centelha divina? Uhum. Todos nós nascemos com as leis de Deus na consciência. Então, Deus já regou a gente do seu bem mais precioso. A gente tem que começar a pensar. Por quê? Quem são os gentios? Quem somos nós dentro dessa história, dentro desse ensinamento? O que a gente pode fazer? Dúvidas, dívidas ou traumas? Calma, gente, vai dar tudo certo. Perguntas? Vou seguir. Quem tem saúde não precisa de médico. No Consolador, ele fala o seguinte: em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Olha lá, olha o tapa aí agora, né? O tapinha aí de leve. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual muitas vezes a necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Vocês já ouviram muitas vezes, a gente precisa sofrer para poder aprender. Verdade. Porque ainda somos espíritos limitados. Nos tornaremos espíritos ilimitados. Em questão de conhecimento intelectual e moral. Mas ainda estamos limitados. E o objetivo de Deus e de Jesus para conosco é que sejamos cada vez mais, que possamos melhorar a cada vez mais para que nos tornemos ilimitados. Então, quando a gente fala, uma criança está doente, ela está criança. Uma pessoa com uma deficiência, ela está nessa encarnação com deficiência. O que a gente tem que fazer? Que é o que a gente conversou no começo da aula de hoje. Orar. Orar para que esse indivíduo, ele passe por essa provação de forma serena, né? Porque depressão, pobre não sente depressão, né? As pessoas falam isso. De onde tiraram isso? Todos nós podemos sentir a depressão.
Todos nós podemos passar por problemas emocionais. Todos nós. Se tiver dentro do nosso aprendizado para que a gente consiga evoluir. No Evangelho fala o seguinte, como é, né, que Jesus fala para os apóstolos, como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhe Jesus. Jesus, ele é perfeito nas... Ele fala pouco e de forma tão clara e objetiva, né? Jesus diz, não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Quem são os publicanos? Aí eu coloquei aqui na legendinha para a gente poder ter noção. Os cobradores de impostos. Quem são os fariseus? Sacerdotes do templo de poderosos, sacerdotes dos templos, poderosos em Jerusalém, serviços cumpridores das práticas, exteriores do culto e das cerimônias. Olha aí. Estavam precisando de atenção, de amor. E não significa, não são os bens materiais que vão nos dizer quem somos. As atitudes, quanto mais arbitrárias e negativas, mais essas pessoas, esses nossos irmãos, precisam da gente em forma de oração, em forma de compreensão, em saber, né, termos o entendimento de reconhecer que já fomos assim também. E que nós fomos recebidos de braços abertos por Jesus, pela espiritualidade, para que a gente deixasse de ser o verdugo, para que a gente pudesse nos transformarmos em pessoas e em espíritos melhores. Jesus se dirigia aos pobres e deserdados, aos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos que creem possuir toda a luz. No Caminho, Verdade e Vida, fala-se o seguinte, o banquete dos publicanos tem especial significado na história do cristianismo. Demonstra que o Senhor abraça a todos os que desejem a excelência de sua alimentação espiritual, nos trabalhos de sua vinha, e que não só nas ocasiões de fé, permanece presente entre os que amam, em qualquer tempo e situação está pronto a atender às almas que o buscam. Lembra do slide lá do começo da aula, do nosso corpo iluminando? Uhum. Para que a gente receba, vamos receber essa luz. E para a gente receber, né, que é essa intenção de querer fazer o bem, que é a intenção de receber Jesus na sua totalidade, é isso que ele está falando aí, que Jesus está dizendo. Vamos nos abrir. E todo irmão, né, de Jesus que tiver essa intenção de se abrir, de reconhecer que precisa se melhorar, ele vai estar aberto para nós, para todos nós. E terá uma imensa compaixão se nós não estivermos abertos. Nos dará muitas oportunidades para que a gente entenda. A lei de Jesus é para todos. No livro da Esperança, muitas vezes perguntamos-nos por que teremos sido convocados à obra do Evangelho, se por enquanto somos portadores de numerosas fraquezas e moléstias morais. Contudo, vale considerar que assim sucede justamente por isso, porquanto Jesus declarou francamente não ter vindo à Terra para reabilitar os sãos. Quem
na Terra, quando Jesus veio, estava são? Vamos combinar? Quem? Né? Se a gente parar para pensar, quem? Perguntas? Não? Vou seguir. Coragem da fé. A Helenilda comentou sobre a fé, logo no começo da aula também. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Vamos nos abrir de forma pura para receber essa fé, para receber esses ensinamentos. Vamos nos dedicar. No Consolador. Poder-se-á definir o que é ter fé na questão 354. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. E aí, nós temos essa fé? Sim ou não, pessoal? Um pouco fraca. Poderemos ter essa fé? Sim ou não? Sim. Quem mais? Quem mais? Só tem uma pessoa respondendo aí, que eu não sei quem é. Deixa eu ver quem é. Elisete. Elisete. É um exercício, né? É o dia a dia, né? Ou seja, assim, verdadeiro é um exercício. Né? A gente testa não, a gente sabe que a gente tem fé, porque na hora da dor, a fé é ali, ó, ela vem. Na tristeza, você sabe a fé que você tem. Mas a gente precisa ter a fé em todos os momentos, né? Não é só na hora da dor. Em todos os momentos, mas assim, a gente tem fé sim, porque na hora do apuro, a fé está ali. Conseguir fé, sim. Vamos lá. Pode não exercitar ela direto, mas que ela tá dentro de todos, com certeza. Se manifesta na hora certa. Tem uma passagem que Jesus ele, uma historinha que a gente conta, que tinha um alpinista, e aí estava muito escuro na montanha, e ele sofreu um acidente, e ele ficou pendurado na corda. E aí Jesus veio até ele e falou assim, pode soltar. Não confias em mim? E aí ele ficou pensando, porque era uma pessoa incrédula, pensando, e aí ele passou a madrugada inteira naquele frio, chuva. Quando amanheceu o dia, ele estava a 2 palmos do chão. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores de razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Eu sou, né? Traduzindo a certeza da assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina do coração. E significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo, relativamente ao faça-se no escravo da vontade do Senhor. Então, é muito importante a gente entender essa questão da fé. Até que ponto, de fato, nós temos a nossa fé?
Até que ponto a gente tem a convicção de que tudo vai correr conforme os desígnios de Deus. Nós precisamos sentir isso dentro de nós. E Kardec fala, os homens semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Carregar a sua cruz. Sereis bem felizes quando... Já está acabando, tá, pessoal? Sereis bem felizes quando os homens vos odiarem, vos separarem, vos tratarem injuriosamente, rejeitarem vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia e exultai de alegria, porque uma grande recompensa vos estará reservada no céu. Porque foi assim que seus pais trataram os profetas. E ele segue. Chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á, e aquele que se perder por amor de mim e do evangelho se salvará. Então, não adianta a gente querer andar, voar, fazer esse voo de forma autônoma, sem nos conectarmos com os ensinamentos de Jesus. É a mesma coisa da gente querer pilotar um avião sem nunca ter feito um curso. Ninguém aqui é sozinho, ninguém aqui é individual. Então, a gente precisa dessa base que independe de religião. A lei de Jesus, a lei de Deus, independe de religião. Está em todos nós. E no capítulo 80, o que ele diz? O Emmanuel. Assevera Jesus que se nos dispomos a encontrá-lo, é preciso renunciar a nós mesmos e tomar nossa cruz. Ou seja, traz para nós a nossa responsabilidade das nossas ações, das nossas atitudes. Nós fizemos, vamos arcar com as consequências. Essa renúncia, porém, não será semelhante à fonte seca. É necessário que ela demonstre rendimento de valores espirituais em nosso favor e o benefício daqueles que nos cercam, ensinando-nos o desapego ao bem próprio pelo bem de todos. A nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Nossas cruzes incluem todas as realidades que o mundo nos oferece, e o sofrimento também, dentro das quais somos convocados a esquecer-nos na construção da felicidade geral. Não nos enganemos, o próprio Cristo transportou o madeiro que a nossa ignorância lhe atribuiu, palmilhando sem dar marginada de exigências, injúrias, pancadas e deserções, que foi na hora que ele foi crucificado. Né? Deus, perdoai, pois não sabem o que fazem. O cristão é chamado a melhorar e a elevar o nível da vida. E para quem efetivamente vive em Cristo, a vida é um caminho pavimentado de esperança e trabalho, alegria e consolo, mas plenamente aberto às surpresas e ensinamentos da verdade, sem qualquer ilusão. É o tempo, gente. É o tempo, são as experiências que a gente vai levar, são as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas intenções. Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estás nos céus. Dúvidas? Pessoal, muito obrigada. Boa noite a todos vocês. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Tá todo mundo aí? Onde você vai, meu? Onde você Eu tô vai? parando só de compartilhar. Deixa eu encerrar aqui, peraí.